PSD, correto? Tem o tempo de 10 Correto. minutos. Muito obrigado, presidente. Presidente, nós sabemos que o governo Bolsonaro é uma coleção de legados desastrosos. Onde quer que a gente olhe, a gente só vê destruição e retrocesso. Seja no meio ambiente, seja na área cultural, seja nas relações exteriores. Enfim, para onde quer que a gente olhe, a gente só consegue ver o pior governo da República. E mais do que isso, um governo antirrepublicano. Um governo que é marcado pelo estímulo à arruaça, à baderna, ao caos. E ainda se diz um governo conservador. Ou seja, nem se entende o que é o conceito de conservadorismo, o conceito de direita. Não entende. Porque é um estímulo contínuo à bagunça, ao desrespeito às instituições. E eu falo isso, presidente, porque, e com muita tristeza, não há legado mais destrutivo e, portanto, mais perverso do que aquele que o governo Bolsonaro deixa na educação brasileira. E a razão disso é a seguinte: nós estamos falando de um legado de longa duração, cujos efeitos são geracionais. E esse que é o ponto da perversidade desse legado. Nós não conseguimos enxergá-lo, talvez, de maneira imediata, como, por exemplo, o deputado Pedro, em relação ao desmatamento, cujos dados hoje se divulgam quase que em tempo real. Os efeitos dessa destruição na educação só serão vistos, em anos e décadas. Nós tivemos no Ministério da Educação, presidente, ministros que foram enxotados, ministros que foram marcados ou por desconexão da realidade ou por verdadeira alucinação. Um deles, inclusive, hoje se dedica a confrontar o próprio presidente Bolsonaro. Foi enxotado, porque senão ia preso. Foi mandado lá para os Estados Unidos, envergonhar o Brasil no Banco Mundial. O último ministro, que, aliás, o atual faz questão de colocar na conta dele as denúncias que estão sendo investigadas, o último ministro faz parte dessa coleção de desconexão total e também saiu sob uma forte suspeita de corrupção. E já vou falar um pouco sobre ela. A grande iniciativa da educação brasileira nos últimos anos, o Fundeb, só aconteceu por força da pressão da sociedade e deste parlamento. E aqui eu queria destacar o trabalho da deputada professora Dorinha, do deputado Bacelar, presidente da Comissão Especial do Fundeb, do presidente Rodrigo Maia e de outros tantos deputados, professor Israel, deputado Átila, deputada Tabata, que estiveram na linha de frente dessa iniciativa. O MEC sabotou o novo Fundeb. Essa que é a realidade. A terra arrasada, com todo o respeito, senhor ministro, que nós vemos no MEC, está refletida na sua apresentação. Está refletida neste material que o senhor distribuiu aqui. Por que isso, ministro? Esse material aqui é uma coleção de platitudes e perfumaria. O senhor vê as imagens que foram usadas nisso aqui, é um escárnio. Isso aqui são imagens de banco de dados, de banco de imagem de internet. Isso aqui não tem a menor conexão com a realidade brasileira. A gente olha aqui e vê, é tudo fake. E eu vou dizer para o senhor por que eu estou criticando a sua apresentação. A sua apresentação traz números como se fosse um ministério boutique. O ministério que não consegue ver as políticas na escala que o Brasil necessita. O próprio material que o senhor distribuiu, a despeito da má qualidade, traz um número. São quase 47 milhões de alunos na educação básica no Brasil. Nós não podemos ter políticas boutique. Nós temos que ter políticas de grande, de larga escala. Porque os números no Brasil não são números boutique.
São números superlativos. O senhor, como ministro da Educação, vir aqui dizer que distribuiu, sei lá, 4.000 bolsas? Me desculpa, ministro, com todo respeito, qual é a política de escala que se está pensando no Ministério da Educação? E aí eu falo o seguinte, o Enem, tivemos 60% de redução no número de inscritos em relação a 2016. Isso não pode ser visto como algo normal. Questão da construção de escolas, infraestrutura escolar. Temos aí uma série de escolas, de obras inacabadas, e outras são feitas, outros empenhos são feitos beneficiando redutos eleitorais. Formação e valorização dos nossos professores, acompanhamento de desempenho em ações de recuperação de defasagem, introdução de novas tecnologias, manutenção do aluno na escola, educação integral. E, de novo, o senhor traz aqui um número, são 216 escolas cívico-militares. Eu não vou nem entrar no mérito, né, das escolas cívico-militares, mas 216 escolas. Só a rede do Rio de Janeiro são 1.500 escolas, a maior rede da América Latina de ensino básico, da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, em grande parte, um legado de governos de diferentes matizes ideológicas, governo de direita, do Carlos Lacerda, governo de esquerda, de Leonel Brizola. Educação não se trata de ideologia. E eu vou dizer o seguinte, graças a Deus o governo Bolsonaro está no seu apagar das luzes. Em alguns meses, a gente vai se livrar do Bolsonaro e de todo esse ecossistema nefasto para a República Brasileira. Mas eu quero saber o seguinte, nesses próximos meses que restam de gestão do governo Bolsonaro, qual será a opção, ministro? A opção será do extermínio total, da destruição total e absoluta? Ou, não sei, algum nível de estrutura será deixado para que o governo que efetivamente vier daqui a alguns meses possa trabalhar com uma base minimamente organizada? Porque eu vou lhe dizer, eu tenho experiência de carteirinha em pegar terra arrasada. Em 2020, o prefeito Eduardo Paes foi eleito para suceder o desastre que foi o prefeito Marcelo Crivella. E eu, durante 1 ano e 4 meses, com muito orgulho, servi a gestão do prefeito Eduardo Paes como secretário de governo. E eu pude testemunhar o que é encontrar administração no estado de extermínio. E eu espero, sinceramente, o senhor, como eu, doutor Vitor, que é servidor de carreira, eu sou servidor do Itamaraty, sou diplomata, me orgulho muito disso. Nós temos que zelar também por algo que é o Estado brasileiro. Esses governos de plantão, do qual o senhor, inclusive, é ministro, passam. Mas o senhor, e aí eu falo até de um ponto de vista pessoal, o senhor tem uma reputação a zelar como servidor, sobretudo. Então, quando o senhor, como auditor, me diz, por exemplo, que assinou um nome que o ministro lhe mandou nomear, sem fazer nenhum tipo de pesquisa, deixando isso a cargo da Casa Civil, isso me preocupa, do ponto de vista pessoal, inclusive. Porque eu esperava uma atitude diferente, talvez, o senhor como funcionário de carreira da CGU, salvo engano, não é isso? Porque eu já fui confrontado, quando eu era ministro, com o que há de pior da política brasileira. Um ministro pilantra quis me incluir, quis me envolver num esquema de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Depois descobriram mais de 50 milhões de reais num dos apartamentos